Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 3. Leremos a partir do 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escrevi: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, contudo, guarde as minhas palavras. Contudo, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Até aí vamos ver. Senhor, te louvamos e te agradecemos, Pai, porque essa é a tua palavra, Papai. A palavra que tem poder para curar, que tem poder para transformar, tem poder para mudar vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, nós declaramos agora, Pai, que se houver algo contra o teu Espírito, que bate em retirada agora. Espírito Santo de Deus, toda distração, toda fadiga, todo cansaço que não provém do Senhor, nós declaramos agora anulado e cancelado, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, o nosso coração está aberto, Pai. E o nosso espírito está pronto, Senhor, para receber a tua palavra. Ministra-nos nessa noite, Pai. No nome de Jesus. Amém. Queridos, a campanha que a gente tem entrado, entre aspas, é a segunda semana da campanha, enriquecidos pelo favor de Deus. Enriquecidos pelo favor de Deus. Quando a gente olha essas palavras, é tão bonito a gente olhar que nós temos uma riqueza em Deus. Que riqueza é essa, André? Em todas as áreas. Essa riqueza em Deus, ela não para só apenas no financeiro. Ela quer expandir em todas as áreas da nossa vida. Essa riqueza é o que nos leva a entender os propósitos, os planos de Deus para nós. Essa riqueza é o que nos faz caminhar dia após dia na palavra dele. Só que é interessante que na caminhada cristã, querido, nós enfrentaremos momentos difíceis. Nós enfrentaremos momentos onde que será desconfortável. Porque, lógico, querido, a caminhada, a vida não é um mar de rosa. Nem para mim, nem para você, nem para quem está lá fora. Só que a diferença nossa dos que estão lá fora é que nós temos aonde correr. É que nós temos a quem recorrer nos tempos difíceis. Entenda, querido, tem dificuldades tanto na área profissionais, familiares, espirituais. Tem momentos, querido, que a dificuldade alcança a área financeira da nossa vida. Tem momentos. E, querido, o que eu acho tremendo da palavra de Deus é que ela não elimina esse fato que haverá momentos difíceis. O que eu gosto da palavra de Deus é que ele fala, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. O Senhor se apresentou, querido, nesse texto aqui, nesse contexto que lemos, aquele que tem a chave de Davi. Aquele que tem a chave
Diga, Vi, se ele tem uma chave, é para abrir algo, uma porta, conforme o texto está dizendo. E é interessante, querido, que nós temos que entregar a chave na mão de quem tem total controle. A chave da nossa vida, querido, não pode estar nas nossas mãos. A chave da nossa vida não pode estar na mão do outro. A chave da nossa vida, não. Eu vou entregar, eu acho que na mão do pastor, porque ele tem mais autoridade, ele é o pastor, né? Vou deixar na mão dele. Querido, a chave da nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Porque é só Ele que pode abrir a porta que necessitamos ou fechar quando não convém. Querido, eu já contei esse testemunho aqui. Teve um momento na minha vida que eu orava por uma porta aberta. Eu passava na frente da Caterpillar e falava, aqui. Eu orava sobre isso, até que um dia ele abriu as portas. Não precisou fazer muitas, foi rápido, foi assim. Foi tanto que chegou na entrevista, ele falou assim, então, você já caiu aqui em mim direto? Falei, já. Ele falou, nossa, mas tinha mais processos seletivos, você já veio aqui? Foi estranho. E fora, querido, que eu tinha anotado tudo, eu tinha pesquisado sobre a Caterpillar, tinha anotado um monte de coisa na minha mão assim, ó, e era tempo da pandemia. Então, a entrevista foi online. Então, daqui para baixo eu estava bem vestido, eu ficava com a mão aqui, liguei o computador. Querido, ele fez umas perguntas do meu cotidiano. Ele falou, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu faço academia, na época eu pedalava, eu pedalo de final de semana. É isso. Pô, tá. E o que você pretende exercer, o que você já exerceu? Falei, eu só trabalhei por enquanto numa fábrica de quadros, faz quadro de pintura. Eu não tenho tanta experiência profissional. Ele olhou e falou, legal, gostei de você. É de você que eu estou precisando. De pessoa assim que não tem tanta experiência para eu moldar do meu jeito. Falou, André, por mim você já passou. Fácil. Só que ele, lá em cima, abriu a porta. Em um momento que eu achei que a porta ia se fechar, que todos foram, eu vi passar por mim, todos sendo mandados embora, 6 pessoas em um dia só sendo mandadas embora. Inclusive até meu chefe foi mandado embora. Quem me contratou, eu falei, nossa. Eu já falei, nossa, agora eu fui também. Aí eu lembrei, a porta que eu abro, ninguém fecha. Que ele também continuou, e a que eu fecho. Aí eu fiquei pensativo, foi passando, todo mundo foi mandado embora e tal, e eu fiquei por mais 3 anos ainda. Até que chegou um momento, onde que a minha oração ao Senhor, diante de Deus, eu falo isso, querido, era, Senhor, eu gostaria tanto de estar no culto da feira. Senhor, eu gostaria tanto de me envolver mais com a igreja. Senhor, eu gostaria tanto de estar. Daí teve um período que eu fui no horário da manhã. Eu tentei dar um jeitinho para eu ficar no horário da manhã, mas me mandaram de noite, de novo. Aí eu falei, Senhor, eu queria tanto. O Senhor sabe meu coração. Até que a porta se fechou. Quando eu estava no desespero, achando que ia ser mandado embora, o que eu abro, ninguém fecha. Quando eu orei, Senhor, esse é o desejo do meu coração.
a porta se fechou. O que eu fecho, ninguém abre. André, você entrou em desespero quando você foi mandado embora? Querido, não entrei. Falou minha prova disso, eu cheguei em casa feliz. Cheguei morto, fui mandado embora. Ela falou, como assim? Tá feliz? Falei, tô. Porque dentro de mim, querido, existia uma convicção que o Senhor estava criando o meu caminho. Ele estava me moldando. André, foi fácil essa porta se fechar? Não foi, querido. Foi desconfortável. Doeu. Dói. Não é fácil, querido, uma porta fechada. Mas quando essa porta é fechada por aquele que tem o controle da sua vida, o nosso Senhor Jesus, querido, pode descansar. Você pode acreditar que Ele é Deus. Ele não falha, Ele não falhará e nunca falhará. Até que um dia uma porta se abriu. E hoje eu estou desfrutando de uma porta aberta. E nessa porta aberta tem luta também. Porque a Bíblia ela não tira as lutas, elas não vão facilitar. Só que Ele promete que estará conosco todos os dias. Basta apenas ter fé, querido. Confiar que Ele tem o controle. Porque quando nós olhamos e falamos sobre chaves, a chave fala sobre autoridade no mundo espiritual. E quem tem a chave da sua vida, tem a autoridade sobre a sua vida. Quando eu entrego a minha chave para Ele quem conduz. Ele quem muda as estações. Ele quem abre, Ele quem fecha. Às vezes a gente murmura por portas fechadas, querido. Às vezes portas fechadas é livramento de Deus. Nem toda porta aberta que não foi Deus que abriu é bênção. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, olha a vida de fulano está prosperando. E esses dias eu li algo e falou que estava escrito, fracasso. Deixa eu lembrar a frase. Sucesso aos olhos humanos é bom. Mas muitas vezes sucesso aos olhos humanos é fracasso aos olhos. Tem portas que a gente força para abrir. A gente Deus está falando, está fechado. E a gente murmura, eu estou tentando. Chega um momento que ele até entra. Só que a gente paga o preço. É por isso a importância que nós temos a nossa vida entregue, a chave da nossa vida em Deus. Querido, o favor de Deus abre o que a força humana não consegue. O favor de Deus abre o que a força humana não consegue. Quando a gente lê o texto, a Bíblia ela fala assim, que a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força. Querido, Deus conhece as tuas limitações. Ele sabe até onde você consegue ir. Às vezes você está angustiado, apertado e fala, Senhor, eu não aguento mais. Está falando, eu sei. Eu sei até onde você consegue ir. Olha que ele diz, sei que tens pouca força, mas contudo,
guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pense isso, querido. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós estamos à beira de querer desistir, mas nós confiamos na palavra do Senhor. Nós confiamos naquele que nos prometeu. Querido, o Senhor, Ele jamais vai te abandonar quando você reconhece que você é totalmente dependente dele. Quando você reconhece que Ele é soberano sobre você, Ele não te abandona. Você não está sozinho, querido. Levanta a cabeça. Ele está com você. Querido, há situações que não serão resolvidas com esforço humano. Serão resolvidas espiritualmente. O que é isso, André? Não leve para pessoas o que você deveria levar para Deus. Não leve situações para pessoas que é Deus que resolve. Eu não estou falando que você não pode pedir conselho, mas tome cuidado com quem você pede conselho. Querido, a primeira pessoa que tem que saber dos teus desafios é quem pode resolver. André, eu cheguei em um momento que é uma causa impossível. Ixi, é com ele. É com ele, querido. Querido, Deus trabalha além da lógica. Às vezes a gente olha e fala assim: o médico já deu o diagnóstico. Só que a última palavra não vem. Na terça-feira nós ouvimos testemunhos. A Anice testemunhou algo que aconteceu com ela. A presbítera testemunhou. Querido, não é o diagnóstico médico que vai mudar uma realidade, que vai fazer você se desesperar. Confia em Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, querido, Daniel foi mandado na cova dos leões. Existia uma realidade ali, uma condenação. Deus fez os leões dormir. Foge da lógica humana. Alguém aqui tem coragem de entrar em uma jaula com um leão? Porque sabe o que acontece. Mas a lógica de Deus não é a mesma lógica nossa. Daniel estava no centro da vontade de Deus. Foi mandado lá injustamente. E Deus o guardou. Querido, existia um gigante chamado Golias e um menino chamado Davi. Foge da lógica. Aos nossos olhos, o gigante venceria fácil. Mas na lógica de Deus, com a força de Deus, sendo dependente totalmente de Deus, o gigante ele tem que cair. Não é pela minha força, não foi pela força de Davi, mas foi pela força de Deus. As muralhas de Jericó caíram. Não foi por força humana, foi por força de Deus. Em todos os episódios, querido, da Bíblia, nós vemos que a realidade de Deus sempre é diferente da realidade humana. Nós precisamos confiar no favor de Deus. Nós precisamos confiar que Ele tem total controle.
Nós cantamos aqui: sou dependente da tua glória. Nós temos que, não pode ser só canção. Temos que ser totalmente dependente dele. Totalmente dependente dele. A fidelidade prepara o caminho para o favor. A fidelidade prepara o caminho para o favor. Perceba, querido, que o Senhor ele destaca algumas coisas da igreja Filadélfia. Do texto. Guardou a palavra. Não negou o nome de Jesus. Guardou a palavra. Não negou o nome de Jesus. O favor divino, querido, está ligado a uma vida completamente dedicada em Cristo. Uma vida completamente dedicada em Cristo, submissa em Cristo. A nossa vida, querido, não pode ter outros amores, vamos dizer assim. Algo que é maior do que Cristo. A nossa vida tem que estar dedicada a Ele. Nós temos que ser temerosos a Ele. Temos que ter temor em Cristo. Isaías aí declara: Ele será a segurança dos teus dias. A abundância da salvação, da sabedoria e do conhecimento, o temor do Senhor será o teu tesouro. Isaías 33:6 diz isso. Ele será a tua segurança nos teus dias. A tua segurança não está em pessoas. Às vezes a gente acha que a nossa segurança está no nosso dinheiro, está naquilo que a gente tem, mas a nossa segurança está em Deus. Antes da provisão, querido, Deus sempre vai formar o nosso caráter. Eu disse esses dias atrás, Deus ele não vai dar algo para você sem te transformar antes. Imagine uma pessoa orgulhosa, cheia de dinheiro. Vai ser horrível. Desculpe a expressão da palavra, querido. É a maior desgraça que pode acontecer na vida de alguém é receber algo sem estar pronto. Às vezes Deus está segurando para nos dar algo porque ainda não estamos prontos. Porque Ele sabe o nosso coração, querido. Ele sabe os nossos desejos, Ele sabe o nosso anseio. E Deus ele vai nos moldando. Nos moldando. Até que estejamos prontos. Só que é desconfortável essa molda de Deus. Não é confortável, mas é necessário. Para que você flua nele. Para que você esteja nele. Em nenhum momento oportuno que você alcançou aquilo que ele te liberou a alcançar, a sua cabeça não mude. Seus pensamentos não mudam. A maior tristeza de Deus, querido, é Ele te dar algo e você abandoná-lo depois. Nós oramos tanto, Deus abre essa porta de emprego, e quando Ele abriu, nós abandonamos. Eu não estou falando de pessoas que não conseguem vir por conta de estarem trabalhando. Estou falando quando você consegue vir. Às vezes Deus ele fala, Ele entrega e esperando a sua entrega. Nós precisamos passar por esse molde para entender e saber
que a soberania está acima das nossas vontades. Nós temos que obedecer e acreditar. As portas que Deus abre revelam a sua glória. As portas que Deus abre revelam a sua glória. Querido, tem portas que Ele abriu na sua vida e não é para te engrandecer, não. Porque o evangelho nunca foi sobre mim, foi sempre sobre Ele. Tem portas que estão abertas, que é para você testemunhar o que Ele fez. Tem portas que se fecharam, que é para você testemunhar também o que Ele fez. Querido, tem pessoas esperando uma palavra sua, seja no serviço, seja na família, seja entre amigos. O evangelho vai ser pregado através da sua vida, da sua experiência com Deus. Famílias vão ser restauradas através da sua experiência com Deus. Ministérios que estão paralisados voltarão a viver através da sua experiência com Deus. A porta que Ele abriu, querido, é para a honra e glória do Senhor. O reino vai prosperar por meio da sua vida. É para isso que Ele te abençoou. É por isso que Ele abriu as portas. Quantos de nós já não foram abençoados um dia com uma palavra de uma pessoa que teve uma porta aberta? Quantos de nós já não fomos abençoados um dia por uma pessoa que recebeu uma cura? E isso fortalece a nossa fé, querido. O Senhor quer usar isso em você. Às vezes nós não entendemos porque passamos por dificuldades, desafios. E o Senhor está falando, isso eu vou usar para engrandecer o meu. Porque, querido, contra fatos não há argumento. Se você conta um testemunho a uma pessoa que não crê em Deus, ela vai ter que engolir seco. Ela vai ter que, você está falando, você que viveu. Querido, aqui no altar é fácil, mas contar testemunhos da nossa vida é o que o Senhor pede de nós. Outro dia quando eu estava trabalhando na empresa, eu contei um testemunho para uma pessoa, e essa pessoa orava tanto para que Deus convertesse a sua esposa. Eu falei, eu conheço uma pessoa que orava também para a conversão do esposo, que era minha mãe. Orava, dia, cria na palavra que eu e minha casa servirão. Hoje faz mais de 20 anos, eu acho, mais de 20 anos que meu pai está na igreja. Não solta, não larga, serve. A pessoa encheu os olhos de lágrimas. Porque para a pessoa, ela olhando em vista, ela falava, não tem mais jeito. Falei, tem jeito. Tem jeito. Às vezes nós olhamos situações. Eu necessito de uma cura, Senhor. Só que às vezes eu olho para a vida da outra pessoa e a pessoa foi curada. Então isso fortalece a minha fé. Lembra-se, querido, lembre das coisas que o Senhor fez por você lá atrás. Lembre que não foi fácil você chegar até aqui. Como você chegou aqui?
o Senhor quer fazer você levantar quem está lá atrás. Ó. Você já está aqui. Trancos e barrancos, lutas, vitórias. Mas o Senhor foi contigo até aqui e continuará sendo. Só que Ele quer que você levante. Que o Evangelho não é sobre nós. Tem tudo a ver com Ele. Fortalecemos a igreja, querido, em oração, em palavra. Em oração, palavra. Eu acho que poderia até inverter em palavra e oração. Porque às vezes a gente ora. Mas às vezes a pessoa necessita de uma palavra. De uma visita. Querido, essa palavra é pra gente. Fortaleça as pessoas. Eu até fugi um pouco do foco, mas fortaleçam as pessoas que... Querido, ore a Deus para que você seja um ministrador e não de altar, querido. Não de altar, mas ministradores de vidas. Ministradores de vidas. No seu trabalho, aonde você for, querido, eu acho muito importante o que a presbítera, como um grupo, tem feito na casa do Hélio, ministrando vidas. Vidas por alguns momentos até desistiram de crer em Deus, ou estão vivendo um momento que não estão tão firmes. Vidas que estão caídas. Deus, Ele te chamou para fortalecer. O mesmo Cristo que falou à igreja de Filadélfia continua falando no meio da sua igreja. O mesmo Cristo continua falando na sua igreja, no meio da igreja. Ele continua abrindo portas. Ele continua salvando. Ele continua curando. A minha oração essa noite é que o Senhor nos dê ousadia para liberar palavras proféticas, para liberar palavras de cura, para liberar palavras de salvação. A minha oração, querido, é que algo mude em nós depois dessa palavra. E eu oro, querido, para que o Senhor continue me dando ousadia. Eu compartilhei esses dias com uma pessoa, eu estou esperando uma pessoa voltar lá para eu falar: posso orar pelo seu marido que está em depressão? Que é a primeira vez que a pessoa compartilhou, eu não tive ousadia. Eu oro para o Senhor me dê ousadia de ir lá na casa, não orar, se a pessoa permitir, de ir lá na casa. A minha oração, Senhor, nos dê ousadia como igreja. O favor divino não depende da nossa força, mas da graça. Não é por força, é graça de Deus. É graça